Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Amigos e amigas, com muita alegria estamos começando mais um programa Pergunte e Responderemos. Ok? Você manda a sua pergunta e nós respondemos aqui. Sempre que é uma pergunta ligada às coisas da nossa fé, vamos responder de acordo com aquilo que a igreja nos ensina, no catecismo, nas encíclicas dos papas, etc. Se há uma pergunta que não é diretamente ligada à religião, a gente dá uma opinião. Aí segue a opinião quem quiser, tá bem? Vamos pedir à Virgem Maria, nossa mãe, que interceda por nós nessa hora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos vocês que estão presentes aqui no nosso auditório. Temos aqui amigos de Araripina, em Pernambuco. Olha, eu tive uma funcionária 20 anos, quando eu fui diretor aqui no campus da USP, que foi minha secretária, era de Araripina. Maria Aparecida Jacó, de Araripina. Está lá, ó. Veio aqui para o sul, para São Paulo, já faz muito tempo. Belo Jardim, Pernambuco. Bem-vindos. Ok? Uma alegria receber vocês aqui. E nós vamos conversar hoje sobre as perguntas que já chegaram. Aqui tem um livro que eu quero mostrar. É um devocionário sobre Nossa Senhora Auxiliadora. Quem preparou, né, foi uma consagrada muito antiga da Canção Nova, a Graça Melro, missionária da comunidade Canção Nova. Aqui, todo o devocionário sobre Nossa Senhora Auxiliadora. Muito bonito, muito bem preparado. Ok? Quero mostrar também a segunda revista da Canção Nova deste ano, que é impressa, porque agora todo mês a revista sai pela internet, online, ok? Mas no mês do Sagrado Coração de Jesus, que nós estamos, né, vivendo nele, vocês estão vendo aqui uma imagem belíssima ali do Sagrado Coração de Jesus. Sexta-feira é a festa litúrgica do Sagrado Coração de Jesus. E no sábado, a festa litúrgica do Imaculado Coração de Maria. Duas festas muito importantes. Então a Canção Nova fez essa revista desse mês impressa. Aqui vem o boleto para as pessoas que contribuem, né, pelo boleto bancário, ok? Mas você pode contribuir de muitas outras formas. Pode contribuir, né, pelo aplicativo aí no celular, pode pelo débito automático também em conta corrente. Você sabe que a Canção Nova não tem propaganda, não tem comercial, não tem subsídio nenhum, né? Então é só a contribuição das pessoas que, né, assistem à rádio, à TV e acompanham a internet. Muito bem, vamos aqui então às nossas perguntas de hoje. Bom, vocês estão vendo aqui esse livro, né? São José de Anchieta. Amanhã, no nosso programa Escola da Fé, que é às 9 horas da noite, 21 horas, eu vou fazer um programa amanhã sobre São José de Anchieta. Por quê? Porque muita gente não sabe que São José de Anchieta, que foi canonizado pelo Papa Francisco em 2014, em seguida, os bispos do Brasil, reunidos em Apareci, né, na CNBB, né, declararam São José de Anchieta co-padroeiro do Brasil. Ou seja, nós temos Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Agora temos um santo que é co-padroeiro do Brasil. E ele é chamado de o apóstolo do Brasil e é o patrono dos catequistas. Por quê? Porque foi o primeiro catequista que o Brasil teve. 1550, mais ou menos, chegou aqui, aprendeu a língua tupi-guarani para poder evangelizar os índios, fez uma primeira gramática na língua tupi-guarani, escreveu o primeiro catecismo na língua tupi-guarani, viveu aqui 44 anos e era amado pelos índios, muitos milagres. Sabe, então, como muita gente não conhece José de Anchieta, eu escrevi esse livro, contando muita coisa bonita da vida dele, e quero fazer um programa amanhã sobre isso. Você está convidado a nos acompanhar, 21 horas aí, a nossa Escola da Fé. Muito bem, pergunta de uma pessoa que pediu para não ser identificada, a gente respeita. Ela diz assim: outro dia
participei de um seminário de catequese. Numa das falas de um bispo, ele contou que não existia céu antes de Jesus e que as almas das pessoas mortas iriam para o limbo. Gostaria de entender melhor, o senhor pode me ajudar? Bem, não é que não existia céu, o céu sempre existiu. O que é o céu? O céu é Deus. Né? Uma grande santa da igreja, a Santa Teresinha dos Andes, né, que é do Chile, dizia: o céu é Deus. Onde Deus está, é o céu. O céu é comunhão com Deus. Então não é que não existia o céu existia. Só que, como o céu estava fechado, por causa do pecado da humanidade, nenhuma alma de alguém que morria ia para o céu. Então ia para onde? Para a mansão dos mortos, né? O chamado Sheol ou Hades, né? Que vulgarmente chamavam de limbo, né? Ou seja, aquela mansão dos mortos. Quando Jesus morreu, desceu o Verbo, né? Que Jesus é o Verbo de Deus, com a alma humana de Jesus, desceram ali ao Hades, a mansão dos mortos, e levaram os justos para Deus. Então aí foi a primeira vez em que as pessoas puderam ir, vamos dizer, para o céu, após a morte e ressurreição de Jesus, ok? O céu sempre existiu. Então é isso que a igreja nos ensina. Outra pessoa que pede também para não ser identificada, ela pergunta o seguinte: qual o significado da cruz de Caravaca? O católico pode ter em casa essa cruz? Pode. A cruz de Caravaca é aquela cruz que tem duas hastes horizontais, uma menor, outra maior. Esta cruz, ela é oriunda da Espanha, só que tem uma coisa, né? O esoterismo usa essa cruz aí meio também para alguns trabalhos esotéricos. Mas nem por isso a cruz de Caravaca perde para nós o sentido. O que é preciso é saber separar as coisas. É como, por exemplo, né, o nosso querido São Jorge, né? O nosso São Jorge também ele é usado muitas vezes no esoterismo, mas nem por isso ele deixa de ser um santo da igreja, venerado pela igreja com festa litúrgica. Não é? Então, é preciso só separar as coisas. Pode ter a cruz em casa? Pode. Eu tenho uma cruz de Caravaca na minha casa. Ganhei bonita, né? Dourada. Né? É uma cruz católica, sim. Aliás, a cruz é dos católicos, sempre foi, né? Da igreja católica. Muito bem. Também pede para não ser identificada. Quando iniciou a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, qual a sua importância para nós católicos? Olha, eu escrevi um livrinho, acho que está por aqui, é uma coleção, vocês estão vendo aqui essa coleção de livrinhos aqui, essa coleção, uma série de livrinhos onde eu respondo algumas coisas básicas. Esse livrinho, por exemplo, por que ser devoto do coração de Jesus? Aqui eu explico todas as promessas que Jesus fez para Santa Margarida Maria Alacoque, 640 por ali. Era uma santa, era uma freira, né, de Paris, né, na Europa, na França, em que Jesus começou a aparecer para ela. E aquela imagem que está ali mostra exatamente como Jesus apareceu para ela, mostrando o seu coração e dizendo: eu tenho um coração humano. Por quê? Porque na época, 1630, havia uma heresia muito triste na Europa, que era o chamado jansenismo, de um bispo chamado Jansen, que era da cidade de Ypres, na França, que começou a pregar um catolicismo muito triste, né? Proibindo as pessoas de comungarem com frequência, de confessar com frequência, e pregando assim um Deus meio carrasco, ou seja, uma religião triste. Exatamente nessa época, Jesus aparece para Santa Margarida Maria Alacoque: não é nada disso, meu coração é misericordioso, estou pronto a perdoar toda pessoa, né, que se arrepende de seus pecados, que queira mudar de vida. Trouxe um alento à igreja. Então, a festa começou mais ou menos por volta de 1660, e depois os papas foram, a partir do momento que as aparições a Santa Margarida Maria Alacoque foram aceitas pela igreja, principalmente pelo trabalho de um santo jesuíta, São Cláudio Colombieri, que era confessor de Santa Margarida Maria Alacoque, e que ele era jesuíta, e que difundiu muito a devoção ao Sagrado Coração de Jesus,
E os papas depois transformaram, né, numa festa litúrgica, essa que nós celebramos agora, sexta-feira. É sempre na quinta-feira, depois da oitava da festa de Corpus Christi. Então, você tem a festa de Corpus Christi, tem a sexta-feira em seguida, né? Depois, na outra sexta-feira, sempre é a festa do Sagrado Coração de Jesus. E no sábado, Imaculado Coração de Maria. A importância desta festa é exatamente as promessas que Jesus faz. Ele fez 12 promessas, né, a Santa Margarida Maria Alacoque. Quem vivesse essa devoção, né, quem entronizasse a imagem dele nos lares, né, e nesse livrinho aqui eu explico detalhadamente cada uma dessas promessas. Aqui eu não vou colocar todas agora, só por causa do tempo, tá? Mas, por exemplo, rapidamente eu vou dizer algumas. Eu lhes darei todas as graças necessárias ao seu estado de vida. Estado de vida solteiro, casado, padre, né? Eu farei reinar a paz nas suas famílias. Eu os consolarei em todas as suas aflições. Serei seu refúgio seguro durante a vida, sobretudo na hora da morte. São 12 promessas muito bonitas, ok? E tem outras também que depois, nas revelações subsequentes que ela teve, ele foi colocando para ela. Santa Margarida Maria Alacoque. E tem uma oração belíssima que ela faz de consagração ao Sagrado Coração de Jesus, né? Oração muito bonita. Tem a ladainha do Sagrado Coração de Jesus, muita coisa bonita. Muito bem, Rita Fonseca, via Facebook, pergunta o seguinte: como posso orientar um casal casado numa igreja protestante, mas que batizaram seu filho na igreja católica? É válido para a igreja católica esse casamento? Bom, veja bem, na igreja protestante não tem o sacramento do matrimônio, não tem. Mas eles celebram a união dos casais. Como o sacramento do matrimônio é o único sacramento que não é o ministro da igreja que ministra, mas ele é apenas vamos dizer assim, uma testemunha da igreja, são os noivos que se casam. Então a igreja considera que o casamento de dois protestantes numa igreja protestante é válido. Ou seja, não é sacramento, mas é um vínculo que eles assumem diante de Deus e que não podem separar. Ok? Agora, esse casal batizou a criança na igreja católica. Eu pergunto, por quê? Será que vocês se tornaram católicos? Se o casal se tornou católico e por isso batizou a criança na igreja católica, então o que precisaria fazer? Precisaria fazer uma validação do casamento que eles celebraram na igreja protestante. Aí tem um dispositivo no Código de Direito Canônico, né, a chamada sanação na raiz, sanatio in radice, em latim. É uma ação do bispo que valida diante da igreja católica alguma coisa que não está validado ainda de acordo com as normas da igreja. Então, a orientação que eu deixo é a seguinte: se esse casal batizou seu filho na igreja católica, porque esse casal quer ser católico, então, contem isso para o pároco, né, da igreja onde vocês batizaram a criança e peçam a validação, né, desse matrimônio. O pároco vai orientar ao bispo direitinho o que deve ser feito. Ok? Tem normas no Código de Direito Canônico sobre isso. Muito bem. Eu tenho um livro que respondo muitas perguntas sobre esses problemas de casamento. Porque aqui na Canção Nova chegam muitas perguntas, e no meu site também, no meu e-mail, muitas. Então eu escrevi um livro, deixa eu ver se ele está por aqui. Problemas no casamento. Está aqui. Aqui. Aqui eu respondo uma série de não só problemas de relacionamento marido e mulher, mas também outros tipos de problemas que envolvem o casamento. Pode ser útil para quem quiser tirar aí as suas dúvidas, ok? Muito bem. O que o Catecismo da Igreja orienta aos noivos que pretendem constituir uma família? É a pergunta do Jorge, de Brasília, Distrito Federal. Ô Jorge, o que o Catecismo da Igreja orienta aos noivos, não é só aos noivos, é toda pessoa, né, que vai se casar. O Catecismo ele fala muito
do casamento, principalmente quando ele aborda aqui os mandamentos da igreja. Por exemplo, honrar o pai e mãe. Então, fala muito a responsabilidade do pai e da mãe em relação aos filhos. Né? Depois também, o sexto mandamento, não pecar contra a castidade, orienta os casais na vida, etc. Fala muito sobre a família. Né? Então, o catecismo... E dá que orientação? Orientação que a igreja sempre dá para o casal. Haver fidelidade, nunca haver traição, né? Haver indissolubilidade, quer dizer, o casamento não acabar, e haver, né, também a fertilidade, o casal receber os filhos que Deus lhe mandar. Quer dizer, essas são aquelas 3 perguntas que o padre faz para o casal na hora do casamento. Vocês querem se casar? É de livre, espontânea vontade? Não estão obrigados, nada? Segundo, vocês prometem outro amor e fidelidade por toda a vida que o prometeis? Sim. Terceiro, vocês prometem receber os filhos que Deus lhes enviar, educando-os na fé do Cristo e da igreja? Aí o papel dos pais de educar os filhos na fé da igreja, ok? Eu sintetizei isso em 2 livros que eu escrevi. Um deles eu chamei de Sereis uma só carne. Esse livro, eu trabalhei muitos anos com cursos de noivos, né? E nós fazíamos 10 palestras para os noivos. Aqui tem 10 capítulos que são essas 10 palestras que nós fazemos para os noivos. Quais são essas palestras? Primeiro, o sentido do casamento. Segundo, as diferenças psicológicas entre o homem e a mulher. Os obstáculos ao amor conjugal, tudo que atrapalha o amor do casal. O fracasso do amor, por que um amor fracassa? Por que há separações? Depois o conhecimento mútuo, né? A vida sexual do casal, o sacramento do matrimônio, a educação dos filhos, a paternidade responsável, quando é que pode acontecer, por exemplo, declaração de nulidade do matrimônio, enfim. Para os noivos, eu recomendaria estudar isso daqui. É o que a igreja nos ensina, né? Sereis uma só carne. Esse sereis uma só carne é o sentido profundo do casamento. Depois que Deus criou Adão e Eva, levou Eva para Adão, Adão ficou feliz. Adão disse para Deus, agora sim, agora eu tenho alguém que é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Né? Está lá no Gênesis 2:23. Aí Deus diz o que para o casal? Por isso, o homem deixa a casa do seu pai, se une à sua mulher e sereis uma só carne. Ou seja, sereis uma unidade, né? Que ninguém deve separar. Está aí. Muito bem, Jaqueline Almeida, minha catequizanda está namorando um rapaz evangélico que deseja casar na igreja evangélica. Em breve ela fará a primeira comunhão, deseja ser católica e gostaria que seu casamento fosse na igreja evangélica. Né? Como posso orientá-la? Bom, o que você deve orientar é o seguinte, católicos se casam na igreja católica. Ok? Eu já expliquei aqui, 2 protestantes se casam na igreja protestante, a igreja considera válido o casamento deles, embora não seja matrimônio como é para nós. Mas um católico não pode casar na igreja protestante. Ok? Então, tem que resolver essa questão aí, né? Em casos muito excepcionais, às vezes um bispo autoriza alguma coisa diferente, mas é um caso raro, ok? É um caso muito raro. Deise Aparecida, via Facebook, sou catequista, como posso responder à dúvida de um catequizando que diz, por que a paróquia tem a pastoral de alcoólicos anônimos se em suas festas vendem bebidas alcoólicas na qual os jovens saem bêbados? Realmente não tem cabimento. Na última reunião que teve da CNBB, aqui em Aparecida, no mês de abril, um grupo de bispos, eu não sei se foi do Paraná, que publicaram uma decisão deles de proibir, né, nas suas dioceses que houvesse festas da igreja com bebida alcoólica. Ora, se os bispos de um estado inteiro fizeram isso, mais do que válido para toda a igreja. Não tem sentido realmente uma festa onde saia um jovem dali embriagado. É melhor então que não venda bebida alcoólica, né? Quem quiser tomar a bebida alcoólica, que vá beber em outro lugar.
né? Que fica aí um contra-testemunho, né? A catequizanda que fez essa pergunta tem razão de perguntar, né? Muito bem. Marcos Medrado. Existiu o incesto com as filhas de Ló? Veja, o que o Antigo Testamento narra aí precisa ser entendido de uma maneira diferente de hoje. Para hoje seria incesto, aquele relacionamento que houve do pai com as filhas, mas naquele tempo não. Por que naquele tempo não? Porque naquele tempo, no contexto do Antigo Testamento, né, a necessidade de gerar filhos era algo mais importante para o povo judeu do que qualquer outra coisa para que houvesse a continuidade do povo de Israel. Então, os exegetas do Antigo Testamento colocam isso. Nós não podemos analisar a moral do Antigo Testamento hoje com a moral cristã que nós temos hoje. De jeito nenhum. Por exemplo, nós vamos ver lá na Bíblia que Salomão tinha muitas mulheres, Davi teve várias mulheres, e era legal, era moral. Davi é considerado santo, profeta, ok? Porque o contexto moral daquele tempo era diferente do contexto de hoje. Então, esse relacionamento das filhas de Ló não deve ser considerado como um incesto, como seria hoje. Hoje, sem dúvida, seria um caso considerado de incesto. Muito bem, eu tenho também um livrinho, ver se ele está aqui. Por isso que eu escrevo essas coisas, né? Como eu já tenho mais de 40 anos trabalhando na igreja e recebo essas dúvidas, sempre que eu escrevo um livro é para atender uma demanda. Não é? Por exemplo, pergunta Chico parece muito, o que foram as pragas do Egito? O que foi a travessia do Mar Vermelho? O que foi o caso do Ló, a mulher de Ló que virou uma estátua de sal? Como explicar essas coisas? Então eu escrevi um livrinho, Como Entender as Páginas Difíceis do Antigo Testamento. Aqui eu explico essas coisas todas de acordo com os melhores biblistas que eu conheço. Não é? Eu gosto de dizer isso para não pensar que eu tiro essas explicações da minha cabeça. Olha a fonte que eu uso para essas coisas. Existe uma coleção de 3 volumes, chamado Comentários Bíblicos, da editora Loyola, que pega aí mais ou menos 1.500 páginas, que explica a Bíblia inteirinha do Gênesis ao Apocalipse. E eu tenho um outro manual também, muito grande, perto de 1.500 páginas, que é da Universidade de Navarra, na Espanha, que é do Opus Dei, Comentários, que também explica a Bíblia inteira, do Gênesis ao Apocalipse. Então eu vou lá, tiro essas explicações desses exegetas, né, endossados pela igreja, e coloco nesses folhetos para que as pessoas que não têm acesso a essa documentação possam ter uma resposta, uma explicação dessas coisas. Tá? Muito bem. Keila Coelho, é dos Estados Unidos, via Facebook. Como ajudar uma filha de 10 anos que deseja seguir uma vocação religiosa, porém eu acho, como mãe, acho que é muito cedo. Deus fica triste pelo fato de achar que o certo seria ela se casar e ter filhos. Bom, Deus não fica bravo de você achar que ela deveria casar e ter filho. O que Deus fica bravo é se você impedir que ela siga uma vocação religiosa. Ok? O pai e a mãe não podem impedir que um filho queira ser religioso ou queira ser padre, por exemplo, por causa de menino. Agora, claro que com 10 anos é muito novinha para ela tomar uma decisão. Antigamente, uma coisa impressionante, os meninos iam para o seminário com 10 anos de idade. O senhor Jonas Abib veio para o seminário aqui de Lavrinhas, que chama Casa da Canção Nova, com 10 aninhos de idade. Saiu de São Paulo, veio aqui, né? E hoje está aí com seus 81 anos, padre da igreja. Portanto, antigamente funcionava. Hoje a igreja não autoriza mais isso. Hoje um jovem entra para o seminário, mais ou menos aí com 18 anos de idade, por aí, porque ele já realmente fez uma experiência de vida, né? Amadureceu aqui fora, conhece melhor o mundo para ir para o seminário. Então, com 10 anos, realmente ele é muito cedo, mas só não impeça a vocação dela se esse desejo dela continuar aí até, vamos ver aí, seus 18 anos, mais ou menos. Né? Muito bem. Fazer a vontade de Deus, né?
É um dos livros que eu escrevi também. Uma pergunta que eu recebo muito: como é que eu faço a vontade de Deus como esposa, como marido, como jovem? Né? Não sei se a produção colocou aqui. Como fazer a vontade? Eles vão colocando de acordo com as perguntas que tem aqui. Como fazer a vontade de Deus? A gente tem que respeitar isso. Cada filho da gente tem uma vontade diferente. Olha, eu tenho 5 filhos, né? Cada um deles seguiu um caminho diferente. Né? Uma foi ser médica, dois foram ser dentista, 2 foram ser engenheiros, e eu nunca impedi. Faça o que vocês quiserem fazer. Claro, orientava, tal, ajudava, mas deixa cada um seguir seu caminho. Né? Eric Oliveira, de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, um seminarista de 17 anos, veio celebrar em minha comunidade. Ele pode fazer a celebração ou ainda é muito cedo? A comunhão é válida? Bom, se ele está autorizado pelo pároco, porque ele foi numa capela, cada capela está ligada a uma paróquia, e a paróquia tem o pároco. Se o pároco autorizou o seminarista a ir lá fazer a celebração da palavra, tudo bem. Agora, a comunhão é válida? Se a Eucaristia que foi distribuída já estava consagrada antes, guardada no sacrário, claro que a comunhão foi válida. O seminarista ele não vai fazer a consagração, só o padre que pode fazer a consagração. O que, evidentemente, o que ele deve ter feito, ele pegou as hóstias já consagradas, anteriormente por algum padre, estava guardado e distribuiu para o povo. É perfeitamente válido, não tem problema. Ok? Raimunda, via Facebook. São Pedro foi o primeiro papa da igreja, mas ele foi casado? Foi. Pois na Bíblia tem uma passagem que ele fala que Jesus curou a sogra de Pedro. Está certo, é isso mesmo. Não tem nenhum problema Pedro ter sido casado. Porque o celibato, é preciso entender isso, não é um dogma de fé. Não. O celibato é uma medida pastoral. Pastoral quer dizer o quê? Não havia na igreja, um dia a igreja adotou. Quando é que a igreja adotou que os padres não podiam mais se casar? O celibato. Sabe quando? 1123. No primeiro concílio que houve na Itália, em Roma, o concílio do Latrão. Latrão é um bairro de Roma. Até 1123, os padres e bispos podiam casar. Só que a igreja, assistida pelo Espírito Santo, iluminada pelo Espírito, ela foi entendendo que o sacerdote é como Cristo. É alguém que é inteiro de Deus. Então, ele não deve se casar para que ele tenha mais tempo ao povo de Deus. Não tem que gastar tempo com os filhos, educação dos filhos, tem que trabalhar para manter a família. Né? Então a igreja entendeu isso, e por isso a igreja optou pelo celibato. Mas, por exemplo, na igreja católica do Oriente, a gente sabe que tem padre casado, né? Porque lá no Oriente a igreja autoriza que a igreja possa ordenar homens casados. Se for ordenado solteiro, aí não pode casar mais. Mas a igreja pode ordenar homens casados. Por quê? Porque lá no Oriente católico, né? Um homem casado, ele é muito respeitado. Então, na cultura oriental, né, isso tem muito peso. Então, como eu disse, como não é um dogma de fé, não é uma exigência teológica essencial, a igreja autoriza homens casados. Né? Também, outros homens casados, padres que existem na igreja, muitos padres que vieram da igreja anglicana, né, para a igreja católica, e que foram ordenados de novo, muitas vezes já eram casados. Hoje são padres casados na igreja católica. Então, não tem problema de Pedro ter sido casado, pode ser que algum outro discípulo também fosse casado, os evangelhos não falam, mas pode ser. Isso não é impedimento. Agora, a igreja, desde o ano 300, no concílio que houve na Espanha, na cidade de Elvira, a igreja foi entendendo, né, que o melhor era o padre ser celibatário. E por isso foi se fixando e chegou até hoje. Muito bem, vamos para o nosso intervalo, está na hora. Depois do intervalo, que é muito rápido, vamos responder as perguntas que chegaram por e-mail, que vão aparecer aqui na tela aqui do nosso plasma, ok? Espera aí que voltamos já.
Ok, já de volta com o nosso Pergunte e Responderemos. Você viu aí, o intervalo é muito rápido, você não viu propagandas aí de produtos, a não ser os produtos da Canção Nova e as atividades da Canção Nova. Mas é tudo evangelização, né? Mas você não viu propaganda aí de nenhum outro produto que não seja da Canção Nova, ok? Isso significa o quê? A Canção Nova, ela mantém todas essas atividades com a sua contribuição. É um verdadeiro milagre, não é? A Canção Nova gasta por mês, eu gosto de colocar isso porque eu conheço esses números mais ou menos, cerca de 25, 26, às vezes chega até quase a 30 milhões de reais por mês, para manter um quadro que tem mais de 1.000 funcionários, mais de 1.000 consagrados, todo mundo vivendo aqui, né? E com rádio, TV, internet, mantendo conta altíssima, que é, por exemplo, de Embratel, para poder a imagem chegar para todo que é lado, as televisões, mais de 500 retransmissoras no Brasil inteiro. Você imagina o custo disso tudo. De repente você pode achar que é muito, mas não é não. Você pode ter certeza que você for checar qualquer outra televisão secular, pode ter certeza que gastam mais de 100, 200 milhões de reais por mês. Por quê? Porque aqui não tem funcionário que recebe cachês elevados, né? Como as televisões aí fora pagam. Não, aqui são missionários que trabalham, ok? Então, é o mínimo necessário para que a evangelização vá para o ar. E olha, e chegue em muito lugar onde às vezes não chega um padre, às vezes não chega nem um missionário, a Canção Nova chega lá. Graças a Deus. Muito bem, eu quero mostrar aqui rapidamente dois livrinhos. Também eu estou escrevendo a vida de vários santos. Um santo fantástico é esse aqui, Santo Antônio. Morreu cedo, 43 anos de idade mais ou menos, pregava para o Papa do seu tempo e fazia milagres extraordinários, né? Na época de Santo Antônio, me lembro de um milagre agora, havia um herege chamado Berengário de Tours, que era professor da Universidade de Sorbonne, na França, que negava, era padre, mas começou a negar a presença real de Cristo na Eucaristia. E Santo Antônio teve um debate público com ele, e ele desafiou Santo Antônio: vamos fazer o seguinte, a gente faz aqui uma prova, nós vamos deixar um burrinho 3 dias sem comer, e depois nós vamos colocar aqui na praça pública, diante do povo, um feixe de capim, e vamos colocar a hóstia aqui no ostensório, e vamos soltar o burrinho depois de 3 dias de jejum. Se o burrinho, antes de ir no feixe de capim, ele for diante do Santíssimo, nós vamos acreditar que o Cristo está presente ali. E Santo Antônio topou o desafio, só que Santo Antônio fez 3 dias de jejum também junto com o burro. Quando soltaram o burro se ajoelhou diante do ostensório, e depois o burro foi comer o capim. Esses homens de Deus, né, fazem coisas impressionantes. E outro livro importante é esse aqui, A Universidade Católica. Foi escrito por um professor de filosofia aqui da Faculdade da Canção Nova, onde ele fez uma síntese, como deve ser uma universidade católica, de acordo com aquilo que os papas pedem. Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI, o Papa, como deve ser uma universidade católica. Tem que ser católica mesmo, não pode ensinar coisas que não é católica, ok? Existem as PUC, Pontifícia Universidade Católica. Esse pontifício é ligado ao pontífice, ligado ao Papa. Então, tem que ser católica de verdade, ok? Esse livrinho explica, então, como é que deve ser. Muito bem, vamos aqui às perguntas. Primeiro, Dom Henrique Soares, que é bispo lá de Pernambuco, não é? Vai responder para nós 2 perguntas, como ele tem feito sempre. A primeira pergunta é a seguinte, a igreja diz que Jesus voltará no fim da história humana. O fim da história humana será a sua extinção. Jesus vai ressuscitar a humanidade e haverá o juízo final? Pergunta do Cleiton. Vamos ver a resposta do Dom Henrique. Cleiton, quando você fala fim do mundo, fim aqui não é no sentido de terminar. O mundo não vai terminar porque Deus não destrói nada do que Ele criou. O livro da sabedoria diz tão bonito: tu não destróis nada do que criaste, ó Senhor, amigo da vida. Quando se fala fim do mundo, quer dizer atingir a finalidade. O fim no sentido de finalidade. Como será? Cristo, cheio do Espírito Santo,
fará explodir em todo o universo a potência do seu Espírito, o Espírito que ele tem em plenitude. E a criação toda será espirituada. Por isso, a carta de São Pedro fala no fogo. O fogo aí é o Espírito, é símbolo do Espírito. O que foi pecado, o que foi maldade será queimado. O que foi bondade, o que foi segundo o Evangelho, será purificado e transfigurado. Nós não podemos descrever, Cleito, o fim do mundo. Nós não podemos. Só podemos usar imagens. Então, a criação toda será glorificada no Espírito Santo de Cristo. O tempo terminará e entrará na glória. A história entrará na glória. O tempo entrará na eternidade. E Cristo será, então, veja, cabeça de toda essa criação nova, de todo o universo novo. Nossos corpos ressuscitarão. E então, veja, a criação cheia do Espírito, tendo Cristo como cabeça, desaguará na glória do Pai. E Deus, o Pai, será tudo em todos. É muito bonito. O Espírito impregnará a criação. A criação, cheia do Espírito, estará toda em Cristo. E pelo Cristo terá acesso ao Pai. Isso nós podemos dizer. Mais do que isso, não sabemos. A Escritura não diz. O que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que o coração humano sequer imaginou, isto preparou Deus para aqueles que o amam. É isto, Cleiton. Que bonito. Eu gostaria só de colocar aqui uma citação do Catecismo que coloca exatamente isso que o Dom Henrique colocou. Muita gente pensa que o mundo vai acabar no sentido de desaparecer. Não. Haverá novos céus e nova terra, né, diz São Pedro. O Catecismo, aqui no parágrafo 1047, diz assim, olha, veja que importante. Também o universo visível está, portanto, destinado a ser transformado. Não é acabado, não é desaparecido. A fim de que o próprio mundo, restaurado em seu primeiro estado, que primeiro estado? Aquele estado antes do pecado original, aquele paraíso. Restaurado no seu primeiro estado, esteja sem mais nenhum obstáculo a serviço dos justos, participando de sua glorificação em Cristo ressuscitado. Está aí. É como disse o Dom Henrique, Deus não destrói aquilo que Ele faz. Né? E ele escreveu um livro sobre isso, escatologia. A palavra escatologia, que vem lá do grego, escatom, quer dizer os últimos acontecimentos. Ou seja, o fim do mundo, a morte, o céu, o inferno, o purgatório. Dom Henrique explica isso profundamente nesse livro aqui, escatologia. Ok? Outra pergunta que ele vai responder para nós. A pergunta da Ivanice. Ele fala assim, no dia de Natal, ela fala assim, no dia de Natal, 25 de dezembro, podemos cantar parabéns a Jesus pelo seu aniversário? Vamos ver o que Dom Henrique responde. Ivanice, não é questão de poder ou não poder. É questão de ser conveniente ou não, de entender ou não entender. Os cristãos não celebram o aniversário de Jesus. Não existe isso na igreja. Se a gente celebrasse o aniversário de Jesus, queria dizer que Jesus está no passado. Veja, na liturgia não se diz há 2000 anos nasceu Jesus. Não. Hoje nasceu para vós o Salvador. É aquele que está sobre o altar, imolado e ressuscitado, cheio de vida. No Cristo, na Eucaristia, está toda a história da salvação. Está a criação do mundo, está o Natal, está a Páscoa, está Pentecostes, está o fim dos tempos, tudo ali. Tudo na força do Espírito Santo está presente. Então no Natal não se canta, pelo menos um cristão que entenda as coisas de verdade. Ele não vai cantar parabéns para você. Não é um aniversário de Jesus. Ele vai cantar Noite Feliz, ele vai cantar Cristão Vinde Todos. As músicas de ontem e de hoje que cantam o mistério do Natal. Hoje nasceu para vós o Salvador. Se o Natal fosse o aniversário de Jesus, Cristo seria um velho de 2000 anos. E Cristo não é um velho. É o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O mesmo, ontem, hoje e por toda a eternidade. A gente tem que ter um cuidado danado, não sabe? Para não tentar explicar as coisas da nossa fé à luz dos costumes do mundo. É o contrário. As coisas da fé explicam e interpretam os costumes do mundo. É isso, Ivanice.
Beleza, está aí a boa explicação desse bispo nordestino. Ele não fala Jesus, é Jesus. Característica bonita lá dos nordestinos, né? E explica com muita clareza as coisas, né? Dom Henrique escreveu um outro livro também, não está aqui na minha mão agora. Ele pegou o livro do Êxodo e ele aplicou o livro do Êxodo, né? Aqueles 40 anos da caminhada do povo no deserto, a nossa realidade aqui nesse mundo, né? Então ele faz uma reflexão bonita, né, em cima aí do livro do Êxodo. Muito bem, vamos continuar respondendo aqui as outras perguntas que já chegaram. A Thaís Lopes pergunta o seguinte: é proibido velar uma pessoa dentro da igreja quando tem o Santíssimo? Não, não é proibido, Thaís. É preciso, evidentemente, que o pároco autorize. O Santíssimo está lá, né, no sacrário, mas não há um impedimento de velar uma pessoa, não. Aqui na nossa cidade de Lorena tem uma igreja ali que muitas vezes velam as pessoas ali com o Santíssimo lá. Agora, evidentemente, as pessoas que vão ao velório têm que prestar atenção que o Cristo está ali. Então, não é um lugar para ficar conversando, não é um lugar é um lugar de silêncio, um lugar de oração, porque nós estamos dentro da igreja. Não é porque é um velório que nós vamos fazer qualquer coisa ali, ficar conversando e comendo e bebendo, não. Ok? Aí é diferente de um velório onde não tem um Santíssimo no sacrário. Carolina Rolim, está escrito que pode comungar com as mãos? Sim, Carolina. Tem documento claro do Vaticano, e eu vou citar um deles aqui, Redemptionis Sacramentum. É um documento da Sagrada Congregação da doutrina da fé do Vaticano, que fala bem claro, a pessoa tem o direito de comungar, né? Ou na mão, se a Conferência dos Bispos pediu autorização para o Vaticano, e o Vaticano autorizou, é o caso do Brasil, e também ela tem o direito de comungar, se quiser, direto na língua, ok? E também tem o direito, se quiser, de ajoelhar. Tudo isso está escrito na Redemptionis Sacramentum. E ela deixa bem claro o seguinte: o ministro não pode deixar de dar a comunhão. Se a pessoa quiser comungar na boca ou se quiser comungar, o ministro não pode deixar de dar a comunhão para a pessoa. Eu estou colocando isso porque já teve alguém que me disse o seguinte: olha, eu quis comungar de joelho e o ministro não me deu a comunhão. Está errado o ministro. Quem decide o jeito de comungar não é o ministro, é o fiel. Está escrito no documento da igreja. Eu tenho isso claríssimo aí, só entrar no site do Vaticano, você procurar Redemptionis Sacramentum, ok? Você vai encontrar essas normas lá. Neuza Oliveira, quem é Pedro Siqueira e o que a igreja diz sobre ele, inclusive o Vaticano? Pedro Siqueira é um vidente, né? Eu não sei, não me lembro agora exatamente qual é a cidade dele, né? Não sei também se tem algum parecer do Vaticano. O importante é o seguinte: vamos dar uma orientação geral para esses casos. Qualquer vidente de qualquer lugar, o que a gente tem que saber em primeiro lugar? O que o bispo da diocese diz, ok? A primeira pessoa da igreja que dá uma palavra tem que ser o bispo. Então o bispo pode dizer: autorizo ou não que as pessoas vão lá nessas aparições, autorizo ou não que haja missa lá, ou então não autorizo. Então a primeira coisa é seguir o bispo. Quando a coisa toma um vulto muito grande, às vezes até de caráter internacional, aí o bispo manda para o Vaticano fazer uma análise mais apurada. É o caso de Fátima, de Lourdes, de Medjugorje, né? Então, no caso do Pedro Siqueira, eu penso que não tem nada de parecido do Vaticano. Primeiro, eu não conheço, ok? Não sei dizer também o que o bispo dele possa ter colocado sobre o assunto. Guilherme Dias, um católico pode estudar os evangelhos apócrifos? Pode, Guilherme, pode, agora com devido cuidado. O que são os evangelhos apócrifos? São aqueles evangelhos que a igreja não deixou entrar na Bíblia, né? Evangelho de Pedro, Evangelho de Tomé, Evangelho de Filipe, Evangelho de Madalena, Evangelho de Nicodemos. Aí ele diz: não são inspirados pelo Espírito Santo. Ah, mas é Evangelho de Pedro. Não, não é. Não foi Pedro que escreveu. Alguém pôs o nome Evangelho de Pedro, mas não foi Pedro que escreveu. Se fosse Pedro, seria canônico. Agora, eles estão publicados aí.
várias editoras católicas publicam. A gente pode ler, agora, com devido cuidado. Por quê? Uma vez que eles não foram inseridos na Bíblia, é porque tem erro. Ou tem fantasia, ou tem heresia, ou tem outros tipos de erro. Então, agora, tem alguns apócrifos que trazem uma verdade histórica. Por exemplo, da onde que a igreja tira que São Joaquim e Santa Ana são pais de Nossa Senhora? Não está na Bíblia, é de um evangelho apócrifo. Mas não é um dado histórico, não é um dado doutrinário. Então, não é proibido de ler, com devido cuidado, sabendo que ali tem coisas que não estão de acordo com a verdade. Fábio Soares, é correto o sacerdote não fazer a purificação das âmbulas após a comunhão e ordenar os ministros a fazerem? Bem, qual é a norma, Fábio? A norma é o seguinte: quem atua na celebração é o padre e o diácono. Eles é que devem fazer tudo. Os ministros extraordinários da Eucaristia é para distribuir a Eucaristia. Pronto. Ok? Quem deve cuidar de toda a celebração é o padre ou o diácono, ou seja, aqueles que são ordenados. Eles é que devem fazer, né? É isso daí. Também, nesse documento que eu já citei, Redemptione Sacramento, tem normas sobre isso também. Ok? Eu até escrevi um livro, não sei se está aqui, está aqui, para entender e celebrar a liturgia. Neste livro, eu coloco esse documento, Redemptione Sacramento, que fala sobre, dá todas essas normas, né? Eu coloquei aqui, que eu sei que muita gente não tem acesso a isso, então fica mais fácil. Olha aqui, instrução Redemptione Sacramento. Se der para dar um close aqui, pode mostrar. Tá? Aqui tem todas as normas sobre a missa. Tá? E aqui é nesse livro, como para entender e celebrar a Eucaristia. Explico tudo, as vestes litúrgicas, os objetos, enfim, tudo que é preciso entender sobre a Eucaristia. Não quer ser identificada. Gostaria de saber sobre o livro do Apocalipse, qual o significado dos 4 cavalos do capítulo 6. O primeiro cavaleiro é Jesus ou o anticristo? Olha, são 4 cavalos, um branco, um verde, um vermelho e um preto, que são símbolos, né, de castigos que pode haver, né, na história da humanidade, né? Não é muito fácil de interpretar. Eu escrevi um livrinho desses que eu já falei, para tirar essas dúvidas, como entender o Apocalipse. Vocês estão vendo por que eu escrevo esse livro? Porque as perguntas toda hora aparecem. É aqui, é nos e-mails, né? Então, como entender o Apocalipse? Essas imagens todas, cheias de imagens, né? Não é fácil de entender. A gente tem que ir na explicação dos exegetas. Quem são os exegetas? São aqueles homens da igreja que estudaram profundamente a Bíblia. Foram estudar as línguas antigas, o grego, o hebraico. Foram estudar a história antiga. Foram estudar a paleontologia, a arqueologia, para poder entender o que o texto bíblico quis dizer, que não é fácil. Imagina, o Apocalipse foi escrito no ano 100 depois de Cristo, já tem 1900 anos, num contexto diferente do nosso, ok? Então, esses 4 cavalos do Apocalipse, a fome, a guerra, a peste e também a bênção, aparece num deles. São sinais, né, de coisas que podem acontecer na história da humanidade, ok? Nós temos aí guerra, temos peste, temos uma série de coisas, né? Fruto do quê? Fruto do pecado da humanidade. Não quer ser identificado, porque na Bíblia diz que quando houver paz e segurança, será o fim. Não pode interpretar isso ao pé da letra. Todo mundo quer paz e quer segurança. O que a carta de São Paulo fala sobre isso é o seguinte: quando a pessoa, né, eu não quero saber de Deus, eu não preciso de nada disso, eu tenho dinheiro, eu tenho paz, tenho segurança, cuidado. Cuidado que a morte pode vir no dia seguinte sem você esperar. É esse sentido. Mas não quer dizer que a gente, quando tiver paz, quando tiver segurança, vai ser o fim do mundo. Não, não pode interpretar essas coisas ao pé da letra. Ok? Por isso que é preciso ouvir sempre a interpretação da igreja, né?
Gostaria de saber o que a igreja pensa sobre a cremação. Vinícius, que é sócio lá de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Ô Vinícius, a igreja autoriza a cremação, né? Se você pegar aí o catecismo, até anotei aqui o parágrafo 2301, 2301, a igreja permite a cremação. Agora, a igreja prefere o sepultamento, ok? Prefere o sepultamento. Inclusive, saiu uma norma do Vaticano, não faz muito tempo, deve ter mais acho que um ano atrás, mais ou menos, do Papa Francisco, dizendo o seguinte: quando alguém faz a cremação do corpo de um parente, ele recebe do crematório as cinzas da pessoa que foi cremada. Essas cinzas não podem ser jogadas na terra, não podem ser jogadas na água, tem que ser sepultadas. Por quê? Ali estão os restos mortais da pessoa, ok? Então, deve ser sepultado, ok? Então, não pode jogar na planta, no ar, no vento, na água, não pode. Tem norma do Vaticano sobre isso. É o respeito com os restos mortais da pessoa. E outra coisa, a cremação é permitida se a pessoa não está fazendo a cremação para duvidar da ressurreição. Ah, não existe vida eterna, então vamos cremar, acabar tudo. Não, aí não pode. Então, se a pessoa acredita na ressurreição, a igreja permite a cremação, mas desde que não seja a cremação para querer dizer assim, ó, não existe ressurreição, não existe vida eterna, então tudo acabou. Não, aí não pode, tá? Não quer ser identificada. Como foi o processo de conversão de Santa Ângela de Foligno? Olha, você me pegou de improviso agora, eu não me lembro exatamente. Vou pedir para a produção colocar essa pergunta semana que vem de novo, porque eu quero ir lá na vida. É uma vida muito bonita, eu me lembro que a vida de Santa Foligno é muito bonita, mas eu não lembro detalhes agora, que seria importante colocar. As perguntas chegam aqui, às vezes na hora, então não dá tempo de, às vezes, fazer uma pesquisa. Mas vamos passar para a semana que vem, eu trago uma resposta, certo? Neliane, gostaria de saber se a terapia reiki florais é pecado ou se é aceitável pela Igreja Católica. Neliane, eu escrevi um livro, né, Falsas Doutrinas, Falsos Profetas, onde eu fiz uma síntese de vários documentos de Dom Estevão Bittencourt. Dom Estevão Bittencourt foi um monge beneditino que publicava a revista Pergunte e Responderemos e publicava tudo sobre essas coisas, tá? Então eu publiquei aqui, apenas fiz uma organização, né, nada meu. Publiquei nesse livro, que eu chamei de Falsas Doutrinas, né, coisas que não se coadunam com a fé católica. Dom Estevão dizia que o reiki não se coaduna com a fé católica. Está aqui num documento dele, não foi escrito por mim, ok? Com relação aos florais, o que ele diz? Ele diz que os florais, que são assim, tipo chá feito de flores, né? Ele diz que se não houver uma conotação espiritual, esotérica, ocultista, é um chá como outro chá qualquer, ok? Agora, é importante saber se isso tem realmente um efeito terapêutico bom. Aí é aconselhável consultar um médico. Aí a igreja não dá um parecer científico sobre essas coisas, ok? Ela fala só no aspecto religioso. Muito bem, chegamos ao final, certo? É uma alegria ter recebido vocês aqui, amigos aí de Pernambuco, né? E estaremos de volta, se Deus quiser, na próxima quarta-feira. Um grande abraço a todos. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.